Hoje faremos mais uma viagem no tempo. Já fizemos uma mais longa. Naquela, investigamos o planeta Terra desde praticamente o seu nascedouro até a fase pré-dinossauros. O vídeo é este que aparece no card. Na viagem de hoje, visitaremos o Mesozoico. Falaremos sobre o período posterior àquele retratado no outro vídeo, de modo que, aqui, traremos o planeta no período de quando ele era dominado pelos dinossauros, além de outras criaturas. O Mesozoico é uma era geológica que começou aproximadamente há 252 milhões de anos e durou cerca de 186 milhões de anos. Nesse período, a Terra passou por mudanças dramáticas e evoluções surpreendentes que moldaram o mundo natural e levaram ao surgimento dos dinossauros e de muitas outras espécies interessantes. Uma das maiores catástrofes ocorridas durante o Mesozoico foi o evento de extinção Permiano-Triássica, que dizimou quase 96% da fauna marinha, cerca de 70% dos vertebrados terrestres e aproximadamente 83% dos insetos em um curto período geológico. As causas dessa catástrofe ainda são obscuras, mas, seja o que for que tenha ocorrido, a calamidade terrível não extinguiu a vida do planeta. Pelo contrário, ela marcou o início de uma nova era, o Mesozoico. Trazendo à tona as mais conhecidas criaturas pré-históricas, os dinossauros. Durante o Mesozoico, nosso planeta estava passando por transformações ativas e gradualmente assumindo sua aparência atual. O processo tectônico mais crucial dessa época foi o rompimento do supercontinente Pangeia, que se dividiu em dois blocos continentais, Laurásia e Gondwana, que, por sua vez, deram origem aos continentes que conhecemos hoje. Essa divisão criou condições para o surgimento de ecossistemas independentes. Separados por mares e estreitos, as condições eram perfeitas para o surgimento de ecossistemas autônomos, o que impulsionou novas adaptações evolutivas. Em termos de clima, o Mesozoico foi a era mais quente em toda a história das formas de vida multicelulares. Apesar de não haver uma capa de gelo permanente cobrindo a Terra, a temperatura variava, forçando a flora e a fauna a se adaptarem constantemente às novas condições do período Triássico. Importante ressaltar que o Mesozoico compreende três períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O primeiro conhecido é o Triássico. Ele começou cerca de 252 milhões de anos atrás e continuou por aproximadamente 51 milhões de anos. Nessa época, os processos tectônicos no interior da Terra estavam apenas começando a romper a Pangeia, em continentes separados, e o supercontinente permaneceu quase inteiro na maior parte do período. O clima do Triássico era relativamente seco e quente, resultando na presença de muitos desertos e diminuição das áreas de água doce. Durante a maior parte do Triássico, havia de 10 a 15% de oxigênio no ar, mas, por volta de 215 milhões de anos atrás, houve um aumento repentino para cerca de 19%. As razões para esse fenômeno não foram estabelecidas com certeza, mas acredita-se que possam estar relacionadas à evolução e disseminação de certas variedades de plantas marinhas ou terrestres. A flora era dominada por samambaias com sementes, mas, posteriormente, elas foram gradualmente substituídas por grupos de plantas mais progressivos, como cicadáceas, ginkgo e coníferas pré-históricas. Muitas dessas sobreviveram até os dias atuais, embora não sejam tão diversas quanto antes. Quanto à vida marinha, os oceanos esvaziados pelo evento de extinção Permiano-Triássico foram gradualmente povoados por tartarugas e peixes teleósteos, sendo o primeiro ictiosauro o predador dominante. Mais tarde, essas criaturas evoluíram para répteis mais bem adaptados ao ambiente aquático, mas, no Triássico, eles ainda eram relativamente primitivos. Por exemplo, o Cimolestes é um desses répteis marinhos, que viveu há cerca de 240 a 210 milhões de anos. Esse sauriano gigante possuía de 6 a 10 metros de comprimento e se alimentava principalmente de peixes. Sua estrutura esquelética sugere que ele se movia por meio de movimentos semelhantes a ondas, e, de forma geral, era bastante desajeitado. Os representantes mais comuns da fauna terrestre da época eram os arcossauros pré-históricos, ancestrais dos dinossauros, bem como os crocodilianos, anfíbios e aves, além de outras espécies de animais.
Foi apenas durante o final do Triássico que os dinossauros começaram a evoluir a partir dos arcossauros ancestrais como espécies independentes, mas ainda havia uma longa e árdua luta pela sobrevivência à frente. Também somente no final do Triássico foi que os dinossauros começaram a estabelecer sua dominância na biosfera terrestre, aumentando de tamanho, coincidentemente com o aumento do oxigênio na atmosfera. Hoje, muitos filmes e milhares de livros retratam os assustadores saurianos, o que faz com que sejam amplamente conhecidos. Contudo, é importante lembrar que esses gigantes parecem ofuscar outras espécies igualmente importantes e interessantes. Por exemplo, o Oligocifus, uma pequena criatura que viveu no final do Triássico, cerca de 200 milhões de anos atrás, é um gênero de animais pré-históricos cianodontes que se diferenciavam dos mamíferos em algumas características não muito claras. Com um corpo fino e flexível medindo cerca de 50 centímetros, o Oligocifus se assemelhava a um mustelídeo. Ou seja, parecia uma doninha. Era de sangue quente e herbívoro, sendo amplamente distribuído nas regiões que hoje compreendem a América do Norte, Europa e China. Embora não se saiba ao certo se o Oligocifus possuía uma bolsa em seu estômago, a estrutura de seu esqueleto sugere que seus filhotes eram pequenos, típico dos marsupiais de hoje em dia. É altamente provável que ele também alimentasse seus filhotes com leite, além de provavelmente cavar tocas, o que pode ser evidência de um intelecto comparativamente elevado. Infelizmente, essas criaturas pereceram no início do período Jurássico, provavelmente devido à falta de comida e à intensa competição, mas permanecem como os animais pré-históricos mais antigos que se parecem com os mamíferos de hoje em dia. O evento de extinção Triássico-Jurássico marcou o fim do período Triássico, e uma grande quantidade de anfíbios, alguns arcossauros e outras espécies de répteis, assim como muitas ordens de plantas, desapareceram da Terra. Entre as possíveis razões para essa catástrofe estão a atividade vulcânica, mudanças no nível global do oceano e mudanças climáticas abruptas. De toda forma, o evento de extinção deixou várias vagas ecológicas que permitiram que os dinossauros estabelecessem uma posição mais forte na arena evolutiva da Terra. Em seguida, vem o período Jurássico, o segundo período do Mesozoico, que começou cerca de 201 milhões de anos atrás e durou cerca de 145 milhões de anos. Durante esse tempo, os continentes continuaram se separando e a Pangeia finalmente se dividiu em várias massas de terra, separadas por mares rasos. Ao final do período Jurássico, é possível distinguir as formas de alguns dos continentes que conhecemos hoje, embora eles estejam posicionados em lugares inesperados devido à deriva continental. Os novos continentes eram independentes entre si, o que resultou em ecossistemas isolados. Exatamente por isso, algumas espécies de animais e plantas eram abundantes em um continente e inexistentes em outro. O clima do Jurássico era quente e úmido, na maior parte do tempo, com um resfriamento relativamente curto no período de 100 a 85 milhões de anos atrás. Grandes áreas terrestres eram cobertas por florestas tropicais, compostas principalmente de cicadáceas semelhantes a palmeiras e coníferas parecidas com ciprestes e pinheiros. Nesse período, os dinossauros floresceram e sua diversidade era rica. Eles dominavam a maioria dos nichos ecológicos, sendo os principais predadores ou herbívoros em quase todos eles. Entre essas criaturas, podiam ser encontrados desde pequenos saurianos do tamanho de um gato, até verdadeiros gigantes. Os dinossauros herbívoros conhecidos como saurópodes se tornaram comuns no Jurássico, com alguns representantes típicos, como Brachiosaurus, Brontosaurus, Diplodocus, entre outros. Esses dinossauros se assemelhavam muito entre si. O maior deles, o titanossauro, atingia cerca de 25 a 30 metros de comprimento e podia pesar mais de 75 toneladas. Uma característica incomum típica dos saurópodes era o chamado cérebro sacral, um alargamento na parte posterior das vértebras que teoricamente poderia conter 20 vezes mais tecido nervoso do que o cérebro cranial. Hoje em dia, acredita-se que essa cavidade sacral provavelmente era preenchida com um corpo de glicogênio, que era uma fonte de nutrição adicional para o sistema nervoso do saurópode gigante. Além dos dinossauros, outras espécies de animais continuavam evoluindo, como os mamíferos, répteis e artrópodes.
Os oceanos eram ricos em moluscos bivalves, que em muitos aspectos se assemelhavam aos seus descendentes atuais. Os predadores dominantes na cadeia alimentar marinha eram diversos saurianos, como ictiossauros e pliossauros. Comparando um ictiossauros que viveu no início e no final do período Jurássico com um Symbospondylus que viveu anteriormente, pode ser difícil acreditar que esses animais são, de fato, relacionados. O Ichthyosaurus, que viveu de 160 a 145 milhões de anos atrás, tinha cerca de 6 metros de comprimento e tinha um corpo semelhante ao de um golfinho, com uma cauda vertical em forma decrescente, poderosa e elegante. Acredita-se que esse animal respirava ar atmosférico, e podia ficar submerso por cerca de 20 minutos, atingindo velocidades de mais de 7 km por hora e mergulhando até 600 metros de profundidade. Sua dieta consistia principalmente de moluscos, incluindo lulas pré-históricas. Outra característica distintiva em sua aparência eram seus olhos, com cerca de 10 centímetros de diâmetro e protegidos por um anel ósseo esclerótico. Acredita-se que o Ichthyosaurus tinha uma visão boa no escuro, o que era uma vantagem valiosa para caçar em águas profundas, onde os grandes predadores saurianos não podiam chegar. Finalmente, chegamos ao último período do Mesozoico, o Cretáceo, que começou há cerca de 145 milhões de anos e durou cerca de 79 milhões de anos. Durante esse período, os continentes continuaram se separando, com a Índia se afastando da África e se movendo lentamente em direção à Ásia através do Oceano Índico. A América do Sul também se separou, indo em direção ao oeste. Eventualmente, ao final do período, a África, Austrália, Groenlândia, América do Norte e do Sul assumiram formas próximas às de hoje, enquanto a Europa e a Ásia estavam começando a delinear fronteiras mais claras. O clima do Cretáceo era comparativamente mais frio, com um breve aumento na temperatura no período de 100 a 85 milhões de anos atrás, seguido por resfriamento contínuo que persistiu até o fim da era. É durante esse período que as espécies de dinossauros mais amplamente conhecidas e distintivas viveram, como o Tiranossauro Rex e o Triceratops, que se tornaram símbolos verdadeiros do Mesozoico. No entanto, o período é muito mais notável pela disseminação das plantas com flores. Primeiro árvores e depois gramíneas, que formaram gramados e fortaleceram os solos, tornando-os mais férteis, enquanto as sementes nutritivas serviam de alimento para uma ampla variedade de espécies. Isso impulsionou a diversificação das espécies de mamíferos e também de alguns dinossauros herbívoros, mas em menor escala. Apesar dos dinossauros dominarem a maioria dos nichos ecológicos da época, os mamíferos continuavam a evoluir, crescendo cada vez mais diversificados, e até o fim do período era possível identificar grupos separados, como multituberculados, marsupiais, társios, predadores e primatas. Um dos maiores mamíferos do Cretáceo foi o Reponomamus, que viveu cerca de 125 milhões de anos atrás e atingia até 1 metro de comprimento, pesando entre 12 e 14 quilos. Sua aparência pode ter se assemelhado aos diabos da Tasmânia de hoje em dia. A estrutura de seus dentes sugere que ele era um predador, mas suas patas eram curtas e desajeitadas, então provavelmente ele era um animal necrófago. Um achado interessante em escavações paleontológicas foi um esqueleto de Reponomamus com partes de um pequeno dinossauro em sua região abdominal, o que pode ser evidência de que alguns mamíferos da época podiam caçar pequenas espécies de dinossauros. Enquanto isso, grandes saurianos aquáticos já dominavam os mares, como o Ichthyosauro, Plesiosauro e Mosasauro. Porém, cerca de 199,5 milhões de anos atrás, a população dessas criaturas sofreu uma acentuada redução após o evento de extinção causado pelo segundo evento anóxico no mar, que estava relacionado a uma diminuição brusca de oxigênio no oceano. Uma das possíveis razões para esse desastre foi o aumento da atividade vulcânica subaquática. O fim do Cretáceo foi provavelmente o momento mais frio do Mesozoico. Todas as criaturas vivas estavam se adaptando às temperaturas em constante queda, e os dinossauros não foram exceção. Por volta de 70 milhões de anos atrás, o território da atual região norte do Alasca, acima do Círculo Ártico, era habitado por espécies de dinossauros peculiares.
Um deles é conhecido como Nanotaurus, remotamente relacionado ao temido gigante Tyrannosaurus Rex, embora menor em tamanho. O Nanotaurus tinha cerca de 6 metros de comprimento e pesava apenas cerca de 1.000 quilos, o que é aproximadamente 8 a 9 vezes menos que o Tyrannosaurus Rex. Essa diminuição provavelmente se deve à falta de alimentos disponíveis em seu habitat. Para sobreviver nas condições difíceis do extremo norte, com suas extensões de neve e a semi-escuridão da noite polar, esse dinossauro desenvolveu algumas características incomuns. Em primeiro lugar, é provável que ele fosse de sangue quente, e, incidentemente, os processos metabólicos em seu corpo eram notavelmente rápidos, semelhantes aos das aves atuais. Em segundo lugar, o corpo do Nanotaurus era coberto por várias camadas de penas e plumas, permitindo que ele conservasse o calor em um clima severo, sugerindo que esse sauriano do norte era provavelmente um predador ativo e ágil. No entanto, nas condições da noite polar, as formas tradicionais de caça não eram tão eficazes. Por isso, acredita-se que o Nanotaurus tinha um olfato excepcionalmente bem desenvolvido e uma visão noturna sensível para caçar presas. Essas suposições são confirmadas pela estrutura de seu crânio. O verão nas latitudes do norte era curto e relativamente frio, então eram necessárias fontes adicionais de calor para os ovos de dinossauros a fim de que os filhotes se desenvolvessem bem. O Nanotaurus é considerado capaz de chocar seus próprios ovos e cuidar bem dos filhotes. Os fósseis encontrados mostram que o volume do cérebro dessa espécie era bastante grande, o que sugere que esse dinossauro era tão inteligente quanto a maioria das aves de hoje. Infelizmente, chegamos ao fim do vídeo. O Mesozoico foi uma era fascinante na história da Terra, cheia de mudanças dramáticas e evoluções surpreendentes que moldaram o mundo natural e levaram ao surgimento dos dinossauros, e de muitas outras espécies magníficas. Embora a maioria dos dinossauros tenha desaparecido há cerca de 66 milhões de anos, seu legado continua vivo nas aves modernas, que são seus descendentes diretos, segundo os estudos mais modernos. Espero que você tenha achado esse passeio pelo passado da Terra informativo. Se achou, não deixe de nos recompensar pelo trabalho apresentado, deixando o seu like, compartilhando com um amigo e se inscrevendo no canal. Somos pequenos e necessitamos muito desses engajamentos que para vocês é apenas um clique. Se quiser saber mais sobre algum tópico específico, não hesite em sugerir. Se formos capazes, traremos em um novo vídeo. Obrigada por assistir. Abraço.